e travei uma luta contra o diabo, verdadeiramente. Eu tenho falado para alguns irmãos, o mundo espiritual existe e a gente tem que discernir o mundo espiritual, porque a batalha é grande, o inimigo quer destruir famílias e a igreja tem que estar atenta, bastante atenta, porque eu enfrentei uma guerra terrível para ir, mas demônios, depois de cansados, os irmãos sabem que chegamos de madrugada do sertão, 5:30 da manhã fomos dormir um pouquinho, para depois entrarmos nessa maratona de voos pela madrugada e, e trabalho pelas madrugadas. Teve um dia que eu deitei, estava tentando dormir já mais tarde, bem mais tarde, quando recebi um telefonema de novo, vem, porque a situação aqui está crítica. E cheguei lá e enfrentei demônios, expulsei demônios, louvado seja o Senhor. E Deus está trabalhando. Louva a Deus, porque essas coisas todas, elas só me deixam cada dia mais grato ao Senhor, mais perto do Senhor. E para mim, ainda que é trabalho, no meu coração um descanso, no meu coração é com alegria, porque estou fazendo a obra do Senhor e faço com tanta gratidão a Deus, com tanto gozo, que não me cansa. Eu tenho dito assim, eu me sinto mais renovado a cada dia, que de fato eu sirvo ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Traz aquele copinho ali, Vanesca, para mim, por favor. A Valesca e o Daniel são da Escócia, né? Louvado seja o Senhor. Deus está fazendo grandes coisas. Deus nos deu um tempo gostoso também, já nessa semana. E eu pensei assim mais cedo, vou mudar essa reunião toda, que o Lauro começou diferente, né? E eu disse assim, vou pegar essa palavra aí, vou repartir uma palavra e eu quero fazer o seguinte, é algo que eu tenho que ser um pouco mais rápido pelo horário, mas peço os irmãos para abrirem a palavra em Lucas, no capítulo 10, versículos 38 até o versículo 42. Eu citei Valesca e Daniel, mas tem vários irmãos queridos, né? De Portugal, aí o Alaô, a Marli, o Rafael, o John, lá de Boston, que eu tenho uma história com os pais do John, que é daquela violenta. Também nos Estados Unidos, Emiliane e Vitor. E não há tempo de contar tantas histórias, mas muito lindo todas as histórias e que Deus nos deu. Quero ler Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42, que a palavra diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa quedava-se, ficava sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. A gente tem feito uma escola no sertão, e essa escola Deus tem derramado do Espírito Santo em cada palavra. É um mover de Deus, é uma atuação de Deus, é quase que indescritível pelo que Deus faz. Eu creio que os irmãos já ouviram muito disso na terça passada, e realmente Deus colocou no nosso coração essa palavra sobre relacionamento com Deus.
Então, a gente está lendo aqui sobre Marta e essa passagem, Maria e Jesus. A gente sabe que os 4 evangelhos, eles revelam Jesus. Fala o tempo todo quem é Jesus. E lá em João, no capítulo 11, versículo 25, vou dar algumas passagens rapidamente, mas os irmãos que estão anotando, a palavra é gravada também, né? Depois os irmãos podem ouvir. Mas a Bíblia diz que se todas as coisas que foram feitas fossem escritas, os livros do mundo todo não poderiam conter essas histórias. Na verdade, eu fico pegando e lembrando essa quantidade de coisas e a palavra é verdadeira. Se todos os livros do mundo a gente fosse escrever tudo o que Deus fez, era impossível contar toda a história, porque Deus faz grandes coisas. Então, esses 4 evangelhos que a gente pode ler, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão trazer muitos fatos, mas que são limitados, porque Deus fez muito mais. E aqui nós temos que entender por que o Espírito Santo trouxe a revelação de algumas coisas e deixou outras encobertas. E Deus nos mostrou algo assim, né? Que quando nós estamos numa cidade grande e tem uma placa lá sobre o metrô que vai para um certo lugar, está mostrando só uma direção, mas de fato não é o fim. Nós estamos indo para lá por algum motivo. Assim também é a palavra. Então, é um sinal que Deus quer nos dar para nos mostrar milagres, para falar dele, para repartir dessas maravilhas, para que nós possamos admirá-lo totalmente. Então, assim é o Senhor. E o Espírito Santo nos trouxe esses sinais que são históricos, né? Essa passagem, Marta e Maria, é histórica, para que a gente possa lembrar de muitas coisas. E aqui a gente pode tirar algumas conclusões, né? Uma delas é que Jesus queria estar com pessoas, Marta e Maria, nesse caso. A gente sabe que também ele tinha 12 discípulos, que ele convivia com esses 12 discípulos, né? E fazia a obra de Deus o tempo todo, em obediência ao Senhor. A gente sabe que Marta e Maria tinham um irmão, que o nome dele era Lázaro, né? E a gente sabe que Jesus também ressuscitou Lázaro. Mas aqui, nessa passagem, é importante a gente concentrar nesses detalhes que Deus quer nos falar a respeito da vida de Marta e Maria, que tinham comportamentos diferentes. Marta queria hospedar Jesus na casa, né? Como diz a palavra aqui, versículo 38, certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. E a gente vê que essa passagem que Deus deixou para que pudéssemos aplicar no nosso coração tem o comportamento de 2 mulheres diferentes. Uma delas era Marta, que servia a mesa, que era ativista, eficiente, tinha uma maneira própria de receber Jesus, era conversada, ela também era muito diplomata, era uma pessoa que queria receber bem, era gentil. Mas a Bíblia diz sobre a irmã dela, que ela era Maria, e que Maria, ela estava sentada, né? Maria é aquela que derramou aquele bálsamo em Jesus, aquele bálsamo precioso para ungir Jesus. Comportamento das duas totalmente diferente, porque quando Marta soube que Jesus vinha para casa, ela correu ao encontro dele, e Maria ficou
segundo as Escrituras, assentada. Pode pegar aí, João, no capítulo 11, no versículo 20. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Dois comportamentos bastante diferentes. E a gente sabe que algumas vezes nessas questões de comportamento, nós julgamos e às vezes pecamos pela questão do julgamento. E a gente tem problema com isso, né? Porque a gente não compreende o comportamento de uma e outra pessoa. A gente sabe que essas duas pessoas eram importantes com dois comportamentos. Mas aqui Jesus quer trazer uma lição desse contraste dessas duas mulheres. E o que Deus quer nos falar com isso? No processo da igreja tem esses dois grupos, Marta e Maria. Gente que quer trabalhar, que quer fazer, e gente que às vezes se ocupa muito com a obra, mas se ocupa pouco com o Senhor da obra. E é importante fazer, trabalhar, é importante servir, é importante ajudar. Eu creio que isso é super importante. Mas a lição aqui que Jesus quer nos ensinar é essa, que quem fica aos pés de Jesus vai receber muitas informações que quem corre não recebe. Foi isso que Maria entendeu. Todos vamos ter que correr, mas todos vamos ter que parar, porque esse lugar que Maria escolheu foi o lugar de arrependimento, é o lugar de entrega, é o lugar de comunhão, é o lugar de humilhação, é o lugar de quebrantamento. Então, essas duas situações na igreja, a gente vai ter que entender, porque, como diz aqui a palavra, em Lucas, nós lemos no versículo 39, tinha uma irmã chamada Maria, que ficava assentada aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. O que Maria fazia aos pés de Jesus? Ouvia os ensinamentos do Senhor. Eu creio que alguns de nós temos tido essa experiência, né, de entrar para dentro do quarto, dobrar os joelhos, calar, aquietar o coração e ficar ouvindo Jesus. Como Deus queria nos falar e quer nos falar sobre relacionamento com Deus, eu creio que esse é o melhor lugar mesmo. E algumas vezes a gente sabe que nossas batalhas é porque a gente não está ouvindo Jesus. E eu quero que Deus fale isso ao seu coração. A maneira de construirmos a vida cristã é estarmos nos humilhando diante do Senhor. Tem muitas coisas para fazer, mas o melhor tempo do dia, o melhor da nossa vida é vivermos uma vida quebrantada diante de Deus, nos alimentando dele. Porque ainda que possamos fazer muitas coisas, a gente fica sem respostas, vazios. Ainda que nós queremos fazer o melhor, como Marta queria fazer o melhor, era muita cortesia da parte de Marta com Jesus, mas de fato Maria, ela entendia que ela tinha que parar e ouvir o Senhor, fazer nada naquele momento, até que Deus pudesse falar com ela. E eu creio que Deus quer nos falar muito sobre essa passagem dentro disso, porque
a base que nós temos que ter, o fundamento que nós temos que ter, todos nós, é a palavra do Senhor. O grande problema que muitos de nós temos tido é falta dessa palavra, é a ausência dessa palavra. Essa palavra alimenta, essa palavra, ela pode trazer revelação para a nossa vida, essa palavra pode tirar as nossas ansiedades, as nossas inquietações, as nossas tristezas. Eu sei que Deus vai ensinar pelo testemunho de outros a igreja, e Deus tem nos falado muito sobre a igreja, é verdade. A igreja é uma delícia do Senhor. Encontrá-los, né? Eu queria abraçar, creio que consegui abraçar uma grande parte dos irmãos aqui, mas como nós somos curados pela vida dos irmãos. É tremendo isso. Um abraço, uma lembrança do que Deus fez e faz, pode fazer, isso é tremendo. Mas nada pode substituir a palavra do Senhor. Nada pode substituir a vida de oração e o relacionamento com Deus. E eu creio que muitas das nossas inquietações, elas vêm principalmente porque algumas vezes falta dependência de Deus. E nós vamos murchando, nós vamos esfriando, alguma coisa vai, de alguma forma, deixando a nossa vida vulnerável. E quando eu deixo de pegar a palavra, eu perco um fundamento, uma base que Deus quer, de fato, manter com constância na minha vida. Quando eu estou aos pés do Senhor, minhas escolhas, meus entendimentos, meu choro, até o que eu passo de sofrimentos, de batalhas, de guerras, né? Quando você ouve algumas coisas e pessoas que estão com o coração quebrantado, e eu digo para você assim, como Deus pode quebrantar pessoas através do seu coração em profunda comunhão com Deus? Às vezes nós queremos falar muito. Marta estava agitada, mas quando tem uma unção, um óleo sendo derramado sobre a nossa cabeça, o Espírito Santo de Deus trabalha através da nossa vida, o Espírito Santo de Deus fala conosco, e o que Deus quer nos fazer entender é que a palavra, a oração, é base para os nossos relacionamentos, a família, tudo vai ser construído a partir da palavra. A gente sabe que família é um presente de Deus, mas também é um desafio para todos nós. Como que eu vou superar os problemas da minha casa com os meus, aqueles que estão mais próximos na palavra? Casamento é uma bênção, mas a gente tem que ser sustentado, ou sermos sustentados pela palavra. É a palavra de Deus que é inspirada pelo Espírito Santo para nos ministrar, para nos guiar por todo o caminho. Então, quando nós colocamos essa prioridade, então Deus começa a trabalhar conosco. Mas eu tenho pensado que isso tem que vir por revelação, porque eu sei que não falta amém no nosso coração, não falta concordância com essa palavra, mas a batalha é voltarmos para casa, a batalha é priorizarmos o Senhor, a batalha é a gente ter uma revelação que isso vai mudar totalmente a nossa vida. E quando Deus começa a trabalhar essas coisas em nós, a gente sabe que podemos lidar com muita barreira, com muitas batalhas, mas a palavra e a oração nos sustenta. Eu tenho experimentado isso
totalmente da parte de Deus. E vejo Deus respondendo de uma forma tremenda. Eu tenho dito para alguns irmãos, eu sou cuidado pelo Senhor, não somente nas coisas que eu estou dizendo, mas também naqueles que intercedem, que me amam, que cuidam de mim em oração. Eu disse para os irmãos agora lá no sertão que eu tinha recebido uma mensagem de um irmão, é um pastor da Maranata. Os irmãos sabem que a gente vê o pessoal da Maranata um pouco mais longe, né? É isso. Mas é verdade. Mas esse pastor, há muitos anos atrás, 40 e poucos anos atrás, a gente tinha uma irmã chamada Carminha Pitol, engenheira, ele engenheiro, e naquele tempo eles casaram, e a partir dali ele sempre teve muita honra, porque nós conduzimos aquilo do Senhor, né? E foi bênção que Deus fez. E esse irmão, desde lá, esse casal, eles são intercessores da minha vida e da Sâmia, intercedem por nós, oram por nós, cuidam de nós em oração. E eu louvo a Deus muito por isso. E eu recebi uma mensagem quando estávamos lá no sertão, acho que, não sei se os irmãos souberam, mas o ônibus que estava programado para sair no dia 20, no caso de janeiro, sábado, marcamos para 10 horas da manhã, e para mim foi muito difícil, porque eu tinha tirado tudo do lugar que eu estava, e todos tinham tirado também lá na escola, e recolhido os colchões. A gente fica lá em escolas e situações todas que não tinha programação para o almoço, para o jantar. E quando eu saía para encontrar com uns irmãos, eu liguei, está tudo certinho, o ônibus já está estacionado, e 2 ônibus, né? E então, naquele momento, aquele rapaz, meu Deus, eu dei um furo. Eu pensei que era amanhã. Eu falei, é difícil isso, mas e agora? Eu só quero dizer aos irmãos que naquela manhã eu recebi uma mensagem desse pastor, da esposa, dizendo: Vince, bom dia. A última mensagem que eu tinha recebido dele era 21 de setembro de 2021, 3 anos atrás. Ele é meu intercessor. Mas naquela manhã, ele mandou uma mensagem dizendo assim: estou intercedendo aqui por vocês, como faço sempre, mas hoje pela manhã eu fiz um clamor muito forte e alguma coisa está acontecendo. Por favor, liga para mim. Louvado seja o Senhor. Mensagens como essa, assim, de Deus cuidando de mim, eu tenho recebido muitas vezes. Palavra profética em momentos de muita dificuldades, em algumas cidades, eu tenho sido cuidado por Deus, totalmente cuidado por Deus. E eu creio que isso é fruto do relacionamento com Deus. E eu quero só trazer também essa revelação para a sua vida, porque quando todos nós formos assim, as nossas vidas e as coisas que nós vamos contar e as reuniões que a gente vai ter e as experiências que Deus vai nos dar, elas serão extraordinárias, fantásticas, e é o que Deus quer fazer conosco. Eu tenho sido sustentado pelo Senhor. Por vocês, eu sei que eu tenho irmãos que cuidam de nós em oração. Obrigado, obrigado. E lembrem de nós, porque às vezes as batalhas são grandes. E quando nós falamos para os irmãos, o ônibus, e a gente fazendo toda aquela negociação com a empresa e tudo, mas Deus foi tão maravilhoso, e minha preocupação é que eu tinha evangelizado, e orado, e chorado, e sempre com todo mundo que eu me relaciono,
eu posso falar de Jesus e sempre eu tenho visto pessoas chorando, chorando, e fiquei com muita, porque a gerente que nós oramos e choramos com ela e que Deus falou muitas coisas, ela saiu de férias e ficou um rapaz que quando eu fui lá no pátio, né, porque tinha empresários, né, pais dessas filhas, que eu ouvi de um deles, não, mas crente só contrata ônibus velho. Eu falei, não, nós estamos contratando a Águia Branca, empresa de ponta, e eu fui no pátio conhecer os ônibus e pude evangelizar esse rapaz que ficou no lugar dessa gerente, que tinha saído de férias, e chorar com ele. Ele até na última mensagem, na partida do ônibus, ele disse assim, o ano que vem eu quero ir nesse ônibus junto. E eu peguei e pensei assim, meu Deus, e esse rapaz, não, e o rapaz assim, nessa situação agora, que ele que confundiu a data, né? E eu falei, meu Deus, a gente precisa ajudar para que não traga problemas e tudo. E foi lindo que o pessoal cantou, chorou, orou, se alegrou. Eles até disseram que bom que aconteceu tudo isso, né, Keila? E algumas pessoas que... Porque, de fato, não faltou comida. A Águia Branca até pediu para a gente mandar a notinha do almoço, do jantar, direitinho, né? Porque depois ainda recebi uma ligação da gerente geral da Águia Branca, de turismo, e foi bom demais o tempo que eu tive com ela também, né? E aí tem milagres mais para contar, tem coisas mais que aconteceram, mas eu quero dizer para os irmãos que é fantástico a gente andar debaixo da palavra do Senhor. Alguém que senta aos pés de Jesus vai ter experiências todos os dias. E é difícil você até ter um tempo com as pessoas, porque a despensa está tão cheia e o tempo se prolonga e se prolonga, porque de fato Deus está falando tremendamente. Meu coração está transbordando de alegria por esse relacionamento. Tem muitas batalhas, né? Deus nos deu um retiro nesse final de semana, tem aqui alguns presbíteros conosco, que alguns disseram foi o melhor de toda a nossa vida. Mas essas coisas são conquistadas numa guerra espiritual, com luta, com batalha, mas a gente vai ficar sempre surpreso. Eu quero desafiar a você, esposa, a você, filho, né? Deu um abraço tão gostoso no filhão ali que reconciliou com o Senhor, né? Chorando tanto. A gente abraça e Deus derrete as pessoas, porque de fato é Deus em nós, é Cristo em nós, que é a esperança da glória. E quando a gente começa a ler os Salmos, né? E as coisas que Deus fala tanto para nós, quando a gente lê o livro de Provérbios, que tem 31 capítulos, né? Para a gente aplicar 31 dias essa palavra. Então, essas coisas, eu posso dizer para você também anotar, você aos pés de Jesus ouviria coisas que você não ouve em nenhum lugar. Amém? Amém? Vamos receber isso, amados. Tem que ser algo que caia no nosso coração. Tem que ser algo que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós. Para a gente colocar prioridade nisso, para a gente ter disciplina sobre isso, para o Espírito Santo nos convencer que esse é o lugar. E quando a gente está com a palavra, é como se esse controle da palavra nos leva a fazer todas as coisas que Deus quer. E aqui tem esse detalhe, né? No versículo 40. Versículo 40, a Bíblia diz assim: Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Irmãos, eu creio que esse é o desafio que nós temos nas nossas cidades, as situações todas que estão pressionando a nossa vida para corrermos atrás de muitas coisas, e eu creio que a situação de muitos é essa situação de Marta.
agitada de um lado para o outro, com isso gera tensões, né? Descontrole, desequilíbrio, ira. Ela estava ocupada com muitos serviços e queria até servir, e aqui ela queria preparar tudo, e não tem nada de errado em preparar as coisas para Jesus. Eu creio que é de Deus a gente poder trabalhar, porque tem muita gente que fica muito quietinha, encostada, não faz nada, não tem iniciativa, é complicado. Mas aqui tem uma lição que Deus está nos ensinando, né? Que de fato o cristianismo, muitas pessoas fazem muitas coisas que Deus não pediu. E esse é o principal problema. É o principal problema, porque eu creio que se nós... Na Bíblia vai ter muitas passagens que tem gente que fez o que Deus não pediu. A gente pode lembrar de algumas passagens, o tempo não nos permite, mas essas coisas que a gente quis fazer o melhor para Deus, sendo que Deus não tivesse pedido, isso é problema para nós. E principalmente aqueles que querem se lançar ao serviço, porque a gente tem muita ideia. E tem muitas coisas que nós temos feito e que a gente tem que examinar. Será que Deus quer? É essa a vontade de Deus? Amados, o que Deus quer é trazer para cada um de nós um relacionamento íntimo com Ele, de tal maneira que nós possamos ouvir o que Ele quer de nós. Algumas vezes que nós fazemos algumas coisas e queremos apresentar para Deus, quem sabe Ele pergunta para nós, mas eu te pedi isso? E aqui, amados, é que a gente tem que aprender essa lição, porque Marta, nesse momento, disse para Jesus: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Então ela questiona Jesus. A gente já questionou Jesus por alguma coisa que, de fato, nós não estamos de acordo com ele, mas será que a gente ouviu dele? Será que a gente conheceu a vontade de Deus? Amados, Marta fala firme: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? E ela questiona Jesus. E quem sabe passou algum pensamento no coração dela, né? Se eu fizer, ele vai me ver. Será que tem crente assim? Eu vou fazer alguma coisa, primeiro porque eu vou preencher esse desejo de trabalhar e as pessoas vão me ver. Tem gente que adoece com o trabalho, trabalha muito, mas adoece, porque Deus não pediu. Eu tenho tido tempo com algumas pessoas, não muitas, mas às vezes algumas pessoas se decepcionam porque elas se apresentam para trabalhar e torna-se uma fuga. A gente sabe que nosso trabalho para Deus é tremendo quando a gente ouve de Deus sobre o trabalho, sobre o que Deus quer que eu faça. E às vezes aparecer para todos. Eu tenho pensado assim, quantas coisas eu digo para a glória de Deus, eu faço e Deus me esconde. E ótimo, fica escondidinho, mas o melhor é ser conhecido por Ele. Amém? É ser conhecido por Ele. Não se preocupe em se projetar, em ter visibilidade, porque Ele te vê. E a melhor coisa é ser visto por Jesus. E quando a gente, olha aí, atenção para algo que eu vou colocar.
Quando de fato a gente não tem essa experiência íntima com Deus, a gente pode desenvolver um comportamento religioso. E o comportamento religioso é muito ruim. Está cheio de gente religiosa na Terra. E nós queremos conhecer pessoas transformadas pelo Senhor e que, de fato, essas pessoas fazem diferença na Terra. A gente está falando sobre pessoas que amam a Jesus e pessoas que Jesus ama. E é tremendo quando a gente é conhecido por Ele, experimenta o Senhor. Eu quero ver Jesus todos os dias, todos os dias. E Deus sabe quantas coisas têm passado pelo meu coração e quantas coisas o Espírito Santo de Deus está trabalhando na minha vida. Eu creio que essa palavra nessa noite é para trazer para você exatamente essa confrontação no seu coração. Quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente age segundo o que Deus quer. Imagina, Marta chega a esse ponto: Senhor, não te importas. Você já brigou com Deus? Uma dessas filhas, nesses dias, falou comigo assim: tio, eu estou muito triste. Eu oro há muito tempo e não tive respostas. E eu chorando com ela, pelas coisas que eu ouvia, eu disse assim: não, espera em Deus, espera em Deus. Foi tremendo até isso no sertão. Um dos irmãos que antecedeu a palavra que eu iria compartilhar, abriu o Salmo que diz exatamente: fiz calar a minha alma, espera em Deus, sossegai. É lindo quando você vê que Deus está dirigindo todas as coisas e que, de fato, a gente não entra nessa briga com Deus, mas a gente aceita as coisas que Deus está fazendo, espera no Senhor, Deus cura o nosso coração. Aleluia. Pede ao Senhor para te trazer essa revelação no Espírito, no seu coração. Porque se Deus te der essa revelação, você não vai ficar em atrito com o Senhor, nem vai ficar dando ordens para Jesus, mas vai saber receber a palavra que Deus te entrega. Marta chega ao ponto de dizer assim: ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ela dá uma ordem para Jesus, para dar uma ordem para Maria. Irmãos, nosso relacionamento com Deus tem que ser na base dessa intimidade. O meu amado é meu, o meu amado é meu, eu me derramo diante dele, eu me quebranto, Deus fala coisas profundas ao meu coração, e Deus dirige, Deus coloca pessoas para que a gente possa ser edificado a cada dia, a cada tempo, e o Senhor vai trazendo aquele selo do seu amor. Se você tem dado ordem para Jesus, nós somos seus servos. Ele é o nosso Senhor. Aleluia, por essa revelação. O homem natural, no tempo que nós tivemos hoje, à tarde, a gente percebe que o homem natural, ele tem ideias, ele é por natureza até cristão, né? Uma situação do tempo de hoje à tarde. Ele tem essas coisas, mas de fato o que ele precisa é de ter a mente de Cristo, de ser iluminado. E eu dizia para esse rapaz à tarde: eu preciso dessa iluminação. Imagina que eu estou nesse caminho há dezenas de anos, mas eu ainda tenho que ser iluminado. Eu falei nesse final de semana com os presbíteros sobre aquela palavra de 1 Timóteo, no capítulo 3, que diz que vai falando sobre muitas características dos presbíteros, né? Que ele tem que ser sóbrio, ele tem que ser
honesto, ele tem que ser modesto, melhor dizendo, ele tem que ter uma vida de testemunha, ele tem que governar a sua casa, mas aqui a Bíblia diz assim, ele tem que ser irrepreensível. Eu reparti com os irmãos que irrepreensível não é ausência de falta. Todos nós temos muitas faltas, mas de fato ser irrepreensível é a maneira com que nós nos comportamos quando nós somos corrigidos. Se você é repreendido, corrigido, o seu comportamento é de submissão a Deus, de entrega, de humilhação. Por que toda reunião ela pode ser rápida? Se tem alguém quebrantado. Mas se tem pessoas resistentes, as reuniões são prolongadas, são difíceis, porque de fato elas não querem receber essa palavra que vem do Senhor e que é clara. A palavra do Senhor é viva e eficaz, ela é clara. Aí voltando aqui para Lucas, versículo 41, Jesus respondeu: Marta, Marta. Quando Deus chama assim você 2 vezes, né? Daniel, Daniel. Senhor, Saulo, Saulo, por que me persegues? Amados, Deus quer deixar essa palavra. Maria escolheu a melhor parte, e essa parte não lhe será tirada. Porque essa parte é aquela parte que a gente dobra o joelho, que a gente fala em línguas, que Deus fala conosco, que vem os cânticos, que vem revelação, que vem iluminação. Essa é a boa parte. E qual que é a promessa de Deus? Essa parte não lhe será tirada. Aleluia. Então, se a gente fica preocupada, isso que Jesus repreende Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Oi, anda inquieto e preocupado com muitas coisas. E essas coisas te trazem peso, essas coisas te trazem desânimo, essas coisas abalam a sua fé, essas coisas, elas atrapalham a sua comunhão com Deus. Então, por isso que Deus deixou registrado essa passagem, para a gente entender que Deus garante essa felicidade nele, esse prazer nele, esse gozo nele, quando a gente está assentado aos pés dele, buscando a palavra, orando, recebendo o Senhor, em comunhão com ele, se alimentando dele, e todas as pessoas que você encontrar, você vai ter muito para dar, porque Deus está fazendo coisas grandes na sua vida. Se Marta assentasse, preste atenção nisso, e perguntasse para Jesus: o que tu queres, Senhor, de mim? Seria fácil para dizer: eu quero um sanduíche. Ele podia dizer: vai preparar um sanduíche. Mas seria algo depois de ouvir o que Deus quer de nós. Então hoje, em nome de Jesus, eu quero orar com vocês e quero dizer assim: o lugar seguro é aos pés do Senhor. Nós teremos todas as respostas aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. A Bíblia diz que João, ele encostava a cabeça no peito de Jesus. Eu era o discípulo mais próximo, mais íntimo de Jesus. Eu quero ser íntimo do Senhor. Eu quero conhecê-lo. Eu tenho um desejo de conhecê-lo, porque eu sei que aí Deus trabalha no meu coração para que eu não peque contra ele, para que os meus olhos sejam purificados,
para que o meu desejo seja para as coisas do Senhor, porque algumas coisas que me trazem esse prazer passageiro, essa satisfação passageira, elas podem me destruir, mas essas coisas que eu posso ouvir do Senhor, aprender do Senhor, adorando o Senhor, invocando o Senhor, essas coisas podem transformar totalmente a minha vida. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar um cântico, Marquinhos. Aquele cântico que fala sobre Maria e aquele bálsamo. Ô, Gustavinho, cadê o Gustavinho? Está aqui o Gustavinho? Amém. Vamos cantar esse cântico. Algo legítimo que Marta estava fazendo, mas de fato não foi o que Deus pediu. Eu eu queria muito, eu queria muito compartilhar com os irmãos sobre treinarmos o nosso ouvido para ouvir o Senhor, treinarmos também a nossa visão, porque a gente tem que ter esses milagres todos que são sobrenaturais. Aos pés do Senhor acontecem coisas sobrenaturais. Aleluia! Tem que ser aos pés dele. Quem não faz isso acaba se envolvendo com as coisas desse mundo, mas aqueles que buscam o Senhor, Deus faz coisas grandes. Eu queria também trabalhar com os irmãos essa questão da gente ter o mesmo sentimento. Tem uma palavra em Filipenses 2, né? E isso está dentro daqueles dons de 1 Coríntios, no capítulo 12, né? Para a gente desenvolver como igreja, para a gente praticar como igreja, para sermos profetas uns com os outros. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Provérbios 29, 18. Então Deus quer levantar você para o sobrenatural. E o sobrenatural a gente só vai conhecer aos pés de Jesus, porque ele vai trazer muita revelação para a nossa vida. Eu não sei se tem a transparência aí, deve ter. Pergunta aí, tem? É. Quebra meu vaso, tem aí, né? Para a gente. É, é coisa de gente antiga, né? Projetor, no projetor. Então, é transparência também, né? A gente quer, seja transparente agora com o Senhor. Entre nós é tanta transparência que a gente não esquece disso. Louvado seja o Senhor. Então vamos terminar com o versículo 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Louvado seja o Senhor. Sabe o que Deus está me falando agora? Deus quer trazer pessoas aqui ao arrependimento, ao quebrantamento, à humilhação, a retomar essa comunhão com Deus. E Deus está falando algo também importante. Não é difícil entender o que Deus nos falou. Difícil é você sair para praticar essas coisas que Deus está nos falando. E se você não pratica, você fica exposto, vulnerável. Nós ficamos numa situação difícil, eu não sei se a igreja conhece, mas é realmente a experiência de Maria. O Senhor quer que a gente volte para Ele, restaurando primeiro a nossa própria vida. Você abra o seu coração para o Senhor, pedindo ao Senhor que Deus trabalhe em você essa experiência de Maria. Deixa Deus quebrantar o seu coração, tocar em você, se humilha. Uma palavra que Deus está te dando, mas eu já fiz isso. O inimigo tenta falar com você, mas faça de novo. A esperança vai ser você se humilhar de novo, se quebrantar de novo.
restituir, restaurar, pedir a Deus um milagre. Amados, a visão espiritual é um milagre. Maria teve essa visão espiritual. Parecia um comportamento um pouco indolente, mas não, era o que Deus queria, e é a lição que Deus quer ensinar nessa noite, para praticarmos no nome de Jesus.